Então, bom dia para todo mundo. Hoje queremos rezar de modo muito especial pela nossa pátria, pedindo ao Senhor que de fato todos unamos os nossos esforços para que a nossa nação possa crescer sempre mais na justiça, na igualdade, na fraternidade e assim possamos ter dias melhores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Pai de bondade, que nos redimistes e adotastes como filhos e filhas, concedei aos que creem no Cristo a verdadeira liberdade e a herança eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então hoje, dia 7, nós temos o Evangelho em Lucas, capítulo 6, do 6º versículo ao versículo 11. Então, Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 11. De novo, Jesus está na sinagoga, o lugar do encontro para a meditação da palavra de Deus, sobretudo da lei, e também o lugar da oração. Então, podemos dizer, um lugar muito especial, um lugar sagrado para esta reunião, a reunião para escutar a palavra de Deus e também para fazer as orações. E neste contexto, além da sinagoga, estamos também no dia de sábado, da Antiga Aliança, o dia consagrado ao Senhor. E se diz que ali, naquele momento e naquele lugar, se encontrava um homem que tinha a mão direita seca. Então, vamos refletir, porque este homem da mão seca não é apenas alguém que tem uma enfermidade, mas dentro deste contexto da sinagoga e do dia do sábado, ele vai representar o seu povo. E diz o Evangelho que os mestres da lei e os fariseus começaram a observar Jesus. Isso é quase um refrão que nós encontramos no Evangelho. Jesus sempre vigiado pelas autoridades religiosas, ali pelos fariseus, pelos escribas, pelos mestres da lei. E eles observavam Jesus justamente para ver o que Jesus iria fazer no dia de sábado, porque eles já tinham criticado Jesus de ensinar de forma errada aos seus discípulos, quando lembramos aquele fato que os discípulos no dia de sábado passam pelas plantações e começam a arrancar as espigas. Então, quando eles criticam isso, dizendo que os discípulos estão errados, estão acusando o próprio mestre. É o mestre que não está ensinando de forma correta. E agora eles ficam observando o que Jesus vai fazer diante daquele homem que tem a mão seca. E o que é que eles estão esperando? Ter um motivo para acusar Jesus. E Jesus, como mestre, de uma pedagogia invejável, Jesus vai fazer duas coisas. Vendo ali aquela reação e aquela expectativa deles, então Jesus faz dois gestos interessantes. Primeiro, chama o homem, levanta-te e fica aqui no meio. Então, trazer o homem da mão seca para o meio significa já um anúncio de que a vida deve estar acima de tudo. O homem ali, ele representa o ser humano no seu estado com uma enfermidade, um estado de risco, Então, poderíamos assim dizer, ele representa a humanidade enferma. E logo em seguida, a outra coisa que Jesus faz é a pergunta: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixar que se perca? Então, essas duas atitudes de Jesus, primeiro o gesto de trazer o homem para o centro, e a pergunta de Jesus, então
coloca Jesus na tradição dos profetas. Os profetas também gostavam de transmitir a sua mensagem com um gesto e logo em seguida com uma palavra. É o que geralmente se diz a profecia em ato. Então, enquanto as pessoas observam o gesto que o profeta faz, eles colocam em expectativa, né? O gesto do profeta chama a atenção das pessoas e as pessoas ficam esperando o que é que ele vai dizer. Então, a pergunta de Jesus já foi dada a resposta, porque o fato de Jesus ter trazido o homem para o centro, então ele já está respondendo. Então, no dia de sábado, se pode fazer o bem ou o mal, salvar a vida ou deixar que ela se perca. Então, a resposta, ela já foi dada antes da pergunta. A resposta de Jesus. Agora, as pessoas que estão ali, sobretudo os fariseus e os escribas, também precisam dar a resposta, né, a esta pergunta. E aí, o que é que Jesus faz? Né? Porque eles ficam calados, porque teoricamente eles sabem, né, que o bem deve guiar a vida, né, de todo aquele que acredita em Deus. Então, se o bem deve ser o critério, portanto, a resposta é fazer o bem. Porém, eles não respondem, porque eles querem ter um motivo para acusar Jesus. Uma coisa interessante, como dizíamos já no início, este homem, ele representa o seu povo. Mas o que significa esta mão seca? E aqui se diz a mão direita, ele tinha a mão direita seca. Nós podemos aqui sublinhar duas coisas fundamentais que este homem representa. Então, a mão direita é, em princípio, a mão da força. Então, se é a mão da força, é a mão do trabalho. Então, este homem, com a mão seca, ele não podia trabalhar. Um dos aspectos do ser humano, né? A sua ação, a sua colaboração no plano criador de Deus. Então, o ser humano recebeu esta graça, esta vocação de ser colaborador de Deus. Então, ele, com o seu trabalho, ele está aperfeiçoando cada vez mais aquilo que ele é, ou seja, imagem e semelhança de Deus. Mas também a mão direita é a mão que toca, né, o instrumento, sobretudo o saltério, né? Saltério é um instrumento de cordas. E aí, quando falamos de saltério, lembramos um salmo, né? O Salmo 137, que vai dizer justamente isso. É um salmo da experiência do povo no exílio. Então, o Salmo 137, né, diante desse sofrimento, né, de um povo que está fora da sua terra, que está exilado, que está privado, até mesmo do dia do Senhor. Então o salmista, ele vai dizer: como poderíamos cantar um canto do Senhor numa terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, Jerusalém, que seque a minha mão direita, que se cole a minha língua ao paladar, caso eu não me lembre de ti. Então, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que ter a mão seca e a língua pegada ao céu da boca está impossibilitado de cantar os louvores do Senhor. Então, vejam como este homem representa esse povo privado daquelas atividades fundamentais do povo de Deus, isto é, o trabalho e o louvor de Deus. Então ele representa justamente esse povo que está fora, né? Mesmo estando na instituição, mas não consegue louvar a Deus, né? E não consegue também exercitar essa capacidade que Deus concedeu
para que o homem se conscientize, né, de que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, é muito significativo que nós estejamos num dia de sábado, o dia por excelência, numa sinagoga, com um homem impossibilitado de fazer tudo isso. Ele nem trabalha, que é o grande louvor de Deus na criação, e ele não consegue tocar, né, o instrumento para também louvar a Deus, salmodiar. Os salmos são sempre as orações do povo de Deus para cantar as obras da criação, das obras de Deus, das maravilhas de Deus. Então, Jesus, quando faz a pergunta, né, se no dia de sábado se faz o bem ou se faz o mal, salva a vida ou deixa a vida se perder, é justamente para recuperar o ser humano na sua integridade, criado à semelhança, à imagem de Deus, para o louvor de Deus e o cuidado da criação. Então, esse homem representa, na verdade, o povo que não está conseguindo fazer isso. E por que não está conseguindo fazer isso? Porque aqueles que deveriam ajudar, que são os escribas, os fariseus, as autoridades, se desviaram da sua missão. Então, este fato, né, que nós ouvimos no Evangelho de hoje, não é apenas uma narração de um acontecimento do passado, mas ao mesmo tempo, poderíamos assim dizer, uma denúncia que Jesus faz, né, de uma instituição que não está cumprindo a sua missão. Então, se apegou ao rigor da lei e de forma muito superficial, porém não conseguiu alcançar o espírito da lei. Então, o sábado deveria ser o quê? Deveria ser o dia para contemplar as obras de Deus, e essas obras de Deus o homem participa, né? Ele colabora com as obras de Deus através do seu trabalho, e ao mesmo tempo o sábado, diante dessa contemplação da obra de Deus, era o dia de louvar a Deus por suas obras. E este homem com a mão seca também não podia tocar, né, a sua harpa, não podia tocar o saltério, né, que é o nome dado a esse instrumento, para louvar a Deus. Então, esse trecho do Evangelho também para nós é uma chamada de atenção. Como é que nós estamos colaborando com Deus na obra da criação, no cuidado com tudo aquilo que Deus fez, chamou a existência, e como é que nós estamos louvando a Deus por tudo isso. Talvez estejamos até mesmo na igreja, mas com a nossa mão seca. A mão seca significa, é o símbolo do ser humano que não está cumprindo a sua missão, ou está sendo impedido de cumprir a sua missão. Então, que Deus nos ajude para que sejamos íntegros, né, naquilo que é a nossa vocação, que é a nossa missão. Colaborar com Ele em tudo aquilo que Ele fez e louvá-lo por tudo aquilo que Ele fez. Então, que a nossa mão, de fato, seja curada para o trabalho e curada para o louvor de Deus. Então, desejo a todos um dia abençoado, cheio de paz, cheio de alegria. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.